que os céus se abram sobre nós, que nada daquilo que está sendo ministrado aqui nesses dias, Senhor, caia pela beira do caminho, ou caia entre as pedras, ou caia, Senhor, num solo cheio de espinhos, mas que caia, Senhor, num solo fértil, e que venha frutificar a 30, a 60, a 100 por um, Senhor. Nos dê esclarecimento espiritual, nos dê entendimento espiritual, tira todo o engano, Senhor, da nossa mente, dos nossos corações, todo engano, toda futilidade, tudo aquilo que é mentiroso, tudo aquilo que não é genuíno, tudo aquilo que não é gerado pelo Teu Espírito. Tira de nós, Senhor. Nós queremos andar na verdade, nós queremos andar na retidão, nós queremos andar, Senhor, na realidade da Tua palavra, na realidade espiritual do Teu reino. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, Espírito Santo. Sem Ti nós não podemos fazer nada. Nós dependemos de Ti, Espírito de Deus. Nós dependemos de Ti. Leva os nossos pensamentos cativos à obediência do Senhor. Anula todo sofisma, destrói as fortalezas e qualquer argumento que se levante contra a Tua palavra, contra a Tua vontade, contra o Teu conselho, que caia por terra em nome de Jesus, e que nós sejamos, Senhor, feitos, sabe, transformados, Senhor, a cada dia, por meio da Tua palavra. É o que nós te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, em posição de mãos. Vamos falar sobre isso. Eu acho maravilhoso que a imposição das mãos seja uma das doutrinas de Cristo. Como é precioso isso, gente. Como é precioso. Nós não vamos recorrer ao Antigo Testamento. Só tem uma referência em Deuteronômio 34, que fala que Josué estava cheio do Espírito, porque Moisés havia colocado as suas mãos sobre ele, né? Vamos lá nesse texto de Deuteronômio 34. Vocês sabem que desde esses tempos antigos aqui do Antigo Testamento, o quão sério o povo de Deus quão significativo era para eles a imposição das mãos, né? Quando eles iam conferir bênção aos seus filhos, então eles chamavam os filhos e eles impunham as mãos sobre os filhos e eles davam ali uma palavra que definiria todo o destino dos filhos, né? E a gente vê isso em várias referências do Antigo Testamento. Eles sabiam o que isso significava, quão importante era a imposição das mãos. Mas a gente não vai ficar apegado a essas referências do Antigo Testamento. Nós vamos recorrer ao Novo Testamento. Eu quero apenas começar citando essa passagem de Deuteronômio 34. O assunto da imposição das mãos, gente, é um assunto que gera muita polêmica. Existem pessoas que têm dúvidas. Mas a gente precisa andar nisso e aprender a andar nisso com sabedoria, pela palavra de Deus, movidos pelo Espírito, porque é poderoso. Deuteronômio 34, verso 7, que diz: Moisés tinha 120 anos de idade ao morrer. Ele enxergava muito bem e ainda possuía vigor. O povo de Israel pranteou Moisés. Não, deixa eu ver se é esse texto mesmo. É o 9. Tá, é porque eu comecei a ler antes, né? E Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés impôs as mãos sobre ele. E o povo de Israel tinha consideração por ele e realizou o que o Senhor ordenou a Moisés. Então, é maravilhoso ver a promessa de Deus sobre Josué
E a maneira como Deus falou com ele, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas o que é incrível, gente, na questão da imposição de mãos, é que ela é um ato, uma atitude de poder. Entende? É uma atitude de poder. É uma atitude que confirma aquilo que está sendo declarado sobre aquela pessoa. Entende? Então, ela vai além da palavra. Tipo, Moisés, Josué, ele já tinha a palavra de Deus. Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Você é o meu escolhido. Moisés fez o povo sair daquela terra do Egito. Você, Josué, vai colocar o povo para dentro da terra prometida. Eu vou ser fiel com você, eu não vou te deixar. Então, Josué, ele tinha sobre ele já a palavra de Deus, mas a imposição de mãos foi necessária. Então, vocês veem o quanto isso é significativo. Ela foi necessária. Então, Moisés pegou o mãozão dele, colocou em cima da cabeça de Josué, e Josué ficou cheio do espírito de sabedoria a partir disso. Amém? Então, vamos lá. Assim como o batismo nas águas, a imposição de mãos tem um lugar e um significado muito profundo na vida espiritual. Foi praticado por Jesus e, naturalmente, foi ensinado e transferido para os apóstolos que absorveram o ensinamento e andavam na prática constante dessa doutrina. Então, a gente tem várias referências sobre isso e a gente vai começar com Jesus. Amém? Mateus 8. A gente tem várias referências nos evangelhos, né, de que Jesus fazia uso constante da imposição de mãos. E ele, gente, era Jesus. Mesmo assim, ele fazia isso, ele tinha essa atitude. Vocês entendem isso? Ele tinha o poder de só falar e a coisa acontecer. E teve coisas que ele realmente só falou. Mas a gente vê várias vezes ele também impondo as mãos, impondo as mãos. Então, isso é muito sério. Mateus 8, verso 2. Então, um homem afligido por lepra, aproximou-se, ajoelhou-se na frente dele e disse-lhe: Senhor, se você quiser, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fica limpo. E imediatamente ele foi limpo da sua lepra. Isso é tão poderoso porque vocês sabiam que naquela época as pessoas que tinham lepra, elas tinham que viver excluídas, né, isoladas. E Jesus toca nesse homem, gente. E isso significa tanto para nós, porque que amor, né? Que amor, que coração. Ali ele estava quebrando um protocolo, porque, na verdade, esse isolamento de quem era leproso foi estabelecido por Deus na lei. Vocês estão entendendo? Mas Jesus quebra tudo isso. Então, ele vai além daquela limitação da lei e ele toca naquele homem. Ele não apenas fala, seja curado, mas ele toca naquele homem leproso. Ele impõe as mãos sobre ele e esse homem é imediatamente curado da sua lepra. Mateus 9. Quando ele entrou, verso 28, quando ele entrou em uma casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes disse: vocês acreditam, vocês creem que eu tenha poder para fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. Então tocou-lhes os olhos e disse: que lhe seja feito de acordo com a sua fé, de acordo com a sua confiança. Isso, gente, dá para nós um princípio que nós já falamos aqui hoje, que é o princípio da fé, não é? Vocês veem que quando esses cegos vêm atrás de Jesus, Jesus ativou
ativou, ele se certificou de que eles criam que Jesus tinha poder para fazer aquilo. Então, você tem que entender que antes da imposição de mãos, vem a fé. Quem impõe as mãos por fé. E quem recebe a imposição de mãos só vai receber se ela tiver fé. Tá bom? Não, é uma via de mão dupla. Não adianta a pessoa impor a mão se a pessoa que está recebendo a imposição de mãos não crer que ela pode ser tocada por Deus, que ela pode ser curada, que ela pode receber o Espírito Santo, que ela pode... Tá? Então, daí a gente vê. Porque algumas vezes a gente vê experiências, a gente às vezes já até teve experiências assim, de alguém orar por nós e a gente não ser curado. Ou de você orar por alguém e alguém não ser curado. Ou não ser tocado por Deus, não receber o Espírito Santo. Porque sem fé não funciona. Tá? Sem fé, a imposição de mãos não funciona. Vocês veem que Jesus estava ali diante daqueles cegos, e ele se certifica. Vocês realmente acreditam que eu tenho poder para fazer isso? E eles falaram sim. E então, ele impôs as mãos. Tá? É tão simples, mas sem fé não funciona. Ok? Vamos lá, então. Deixa eu ver se tem mais alguma referência em Mateus. Marcos 8. A gente tem muitas referências de Jesus, mas eu selecionei só algumas. A partir do verso 22. Eles chegaram a Betsaida e algumas pessoas lhe trouxeram um cego e imploraram que Jesus tocasse nele. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da cidade. Eu amo isso. Saber que Jesus pegou esse cego pela mão e levou ele para fora da cidade. Ai, gente, é muito bonito. Ó. Levaram o cego para Jesus. Jesus pegou na mão do cego, levou ele até fora da cidade. E aí, Jesus cuspiu nos seus olhos, pôs as mãos sobre o homem e lhe perguntou: você vê algo? O homem olhou para cima e disse: vejo pessoas, mas elas se parecem como árvores em movimento. Então Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem outra vez. Ele fixou os olhos e a sua visão foi restaurada, podendo enxergar com nitidez. E então Jesus mandou para casa com as seguintes palavras: não volte para a aldeia. Aqui da outra pregação, não é o nosso objetivo. Entende? Mas é tão maravilhoso isso, gente. A gente entende aqui, pela interpretação superficial aqui dessa palavra, a gente entende que esse homem não era um cego de nascença. Porque se quando Jesus tocou nele numa vez, Jesus perguntou: você está vendo? Ele falou: não, eu vejo os homens, mas como árvores. Ou seja, ele já tinha uma referência do que era uma árvore. Enfim. E aí Jesus vai e toca nele de novo. Isso também nos ensina muito, gente. Porque mesmo sendo Jesus precisou tocar nele 2 vezes. Tá, gente? E se precisasse tocar 3, 4, 5, Jesus ia tocar, gente. Tá? Então, a gente tem que guardar essas coisas, porque essas coisas são aplicação pessoal, é aplicação na nossa vida cristã, na nossa maneira de lidar com essas coisas. Mesmo sendo Jesus, tocou uma vez, mas não foi o bastante. Então, Jesus foi e tocou novamente no moço. Então, ele viu, o olho dele fixou e ele pôde enxergar claramente. Então, Jesus tocou 2 vezes nele e foi muito forte, não é? Marcos 10, 16. Vou ler a partir do 13. Algumas pessoas trouxeram crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Então, a essa altura, gente, ali no ministério de Jesus, as pessoas já sabiam. As pessoas já sabiam que o negócio acontecia quando ele tocava, entende?
As pessoas já sabiam disso. E é interessante que em Marcos 5, né, naquela mulher do fluxo de sangue, a palavra fala que ela dizia com ela mesma, ela dizia para ela mesma, não, se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. Então, a essa altura no ministério de Jesus, a questão do toque já era tão forte que as pessoas ficavam ali querendo, né? Então, eles trouxeram crianças para Jesus para que ele tocasse nelas. Mas os discípulos as repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. E lhes disse, deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam. Porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Sim, eu lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E ele as tomou nos braços, impôs as mãos sobre elas e as abençoou. Amém? Olha que forte. E existem, gente, muitas professoras, né? Muitas professoras cristãs, mulheres de Deus, que usam a prática da imposição de mãos nas suas turmas. Tá? Os menininhos estão ali entrando para a escola, elas estão, ei, fulaninho, ei, bonitinho. Olá! E elas estão impondo as mãos nas crianças pela fé, sabe? E transferindo bênçãos, abençoando. E isso é maravilhoso. Então, Jesus fez isso como se ele não apenas deixasse as crianças virem, ele pegou elas, ele impôs as mãos sobre elas, ele abençoou elas. Então, nós também podemos fazer isso, gente. Jesus deu o exemplo, ele ensinou a gente também pode fazer isso. Deixar as crianças virem, abraçar elas, impor as mãos sobre elas, para que elas sejam abençoadas. Amém? Lucas 4. Depois do pôr do sol, o povo trouxe a Jesus pessoas com vários tipos de doença. E ele pôs as mãos sobre cada uma delas e as curou. Então, as pessoas trouxeram até Jesus pessoas com vários tipos de doença. Eu sempre falo, gente, que a atmosfera em torno de Jesus não era uma coisa confortável. Você está cercado de pessoas com todo tipo de doença. A gente, às vezes, fica perto de uma pessoa doente, a gente fica constrangido, a gente fica se sentindo mal. A gente não gosta, é uma coisa que incomoda a gente, ficar perto de alguém que está doente. Então, a situação em volta de Jesus, a situação em torno dele, não era uma coisa bonita. Não era uma coisa legal. Mas o amor dele cobria tudo aquilo, a misericórdia dele cobria tudo aquilo, a compaixão dele cobria tudo aquilo. Então, as pessoas traziam pessoas com todo tipo de enfermidade. E ele, então, aqui nessa passagem especialmente, ele pôs as mãos sobre cada uma delas. E ele curou elas, e elas foram curadas. É lindo, né? Uma coisa muito importante, gente, a respeito da cura, é que não existe cura sem compaixão. Sabe? Não existe cura sem compaixão. A compaixão é algo que nós precisamos receber do coração de Jesus. É algo que nós precisamos aprender do coração de Jesus. Às vezes, nós olhamos uma pessoa que está enferma, tem alguém que está enfermo perto da gente, e a gente não consegue ter a compaixão para nos mover como um instrumento de cura na vida daquela pessoa. Às vezes a gente tem dó. A gente tem dó de ver a pessoa naquela condição. Mas a gente não consegue ter compaixão, a compaixão de Deus, a compaixão de Jesus, que nos move, então, para ser um instrumento de cura. E é algo que eu oro constantemente sobre a minha vida,
E eu sempre oro, Jesus, me dá a sua compaixão. Me dá a sua compaixão, me ensina a olhar para alguém que está enfermo e ter a compaixão do Senhor por aquela pessoa. Porque a compaixão, gente, ela libera a cura. Sabe? Ela libera a cura. Então, nós precisamos disso. Jesus, ele se compadecia da condição daquelas pessoas. E isso, então, gerava cura sem fim, né? Isso é uma das coisas que entra de quando o apóstolo João fala. Olha, ele fez muitas coisas. Se a gente fosse relatar tudo que ele fez, não haveriam livros no mundo que poderiam conter tudo que ele fez. Então, a gente tem nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, algumas referências de cura. Mas, gente, é incontável. É incontável. As pessoas que Jesus tocou, as pessoas que ele curou. Sabe, eu acho que nem por toda a eternidade a gente vai ter uma consciência dessa dimensão, da dimensão do que foi o ministério de Jesus. E a gente sabe que o apóstolo Pedro, ali no Atos, que nós lemos hoje cedo, falou, ele era poderoso em obras e palavras, né? Ele era ungido por Deus e ele saiu por toda a terra fazendo bem e operando-se, andando com poder. Uma coisa que eu não falei mais cedo e que eu queria só ressaltar aqui é que uma das razões, gente, abrindo um parênteses aqui, de que do batismo com o Espírito Santo, é porque o batismo com o Espírito Santo, ele nos dá poder. Poder. E nós precisamos, gente, querer, desejar crescer no poder de Deus. Sabe? Quando os escribas vêm questionar Jesus a respeito de uma situação sobre a ressurreição, Jesus fala, olha, vocês estão enganados porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E nem o poder de Deus. No Salmo 105, o salmista fala, buscai ao Senhor perpetuamente, buscai ao Senhor e o seu poder. E o seu poder. Poder para quê? Poder para andar no Espírito, poder para se mover pelo Espírito, poder para fluir nos dons espirituais, poder para curar, poder para proclamar o Evangelho com autoridade espiritual. Então, nós precisamos desejar isso, querer, conhecer o poder de Deus e andar no poder de Deus. Amém? Então, Jesus andava nesse poder. A gente sabe que, movido pelo Espírito, ele foi ao deserto. E ele ficou ali 40 dias, não comeu nem bebeu. E quando ele saiu dali, ele saiu no poder do Espírito. No poder do Espírito. E é isso que marcou a vida e o ministério dele nos 3 anos e meio, enquanto ele estava, enfim, servindo ao Pai e fazendo tudo o que ele fez. Amém? Vamos lá, então, Atos 6. A partir do verso 2. Então, os 12 convocaram uma reunião geral dos discípulos e disseram, não é apropriado negligenciarmos a palavra de Deus e servir às mesas. Irmãos, escolham dentre vocês 7 homens, reconhecidamente cheios do Espírito e de sabedoria. Nós os incumbiremos dessa tarefa importante e daremos atenção total à oração e ao ministério da palavra. E eles disseram... E o que eles disseram agradou a todos, todo o ajuntamento. Eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos emissários e oraram e impuseram as mãos sobre eles. E assim, a palavra de Deus continuou sendo espalhada, o número de discípulos crescia rapidamente em Jerusalém. E também um grande número... Então, o que eu quero falar com vocês? Que
uma das coisas que a gente vê a respeito da imposição de mãos, primeiro eu quero ressaltar o zelo dos apóstolos ao escolher as pessoas que serviriam às mesas. Porque a reclamação ali, como cresceu muito grande, como cresceu muito rápido, foram acrescentadas muitas pessoas rapidamente à igreja. O que acontece? Vocês sabem que eles tinham tudo em comum, que eles vendiam suas propriedades, entregavam o dinheiro deles aos pés dos apóstolos. Então, havia ali uma comunidade de cristãos. E era muita gente. Então, chegou uma reclamação para eles de que algumas pessoas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento, da vida deles ali comum. Então, quando eles falam, olha, não é apropriado que nós, ficamos envolvidos com esse tipo de trabalho e que a gente negligencie a palavra e a oração. Então, vamos escolher 7 homens cheios do espírito de sabedoria e eles vão se dedicar a essa tarefa. Então, gente, não existe, sabe? Infelizmente, hoje, no meio evangélico, existem muitas igrejas, existem muitas coisas aí que as pessoas delegam tarefas, porque a vida comum nossa, no lugar onde a gente congrega e se reúne como igreja, existe uma demanda. Existe uma demanda braçal. Nós precisamos de mão de obra, de pessoas que limpem, de pessoas que abram a porta, de pessoas que façam as coisas. Então, não existe comunidade sem trabalho. Não existe a gente se congregar como igreja sem alguém que limpe, sem alguém que abra a porta, sem alguém que chega antes, sem alguém que faça as coisas. Mas você vê o zelo deles, dos apóstolos, ao selecionar esses 7 homens. O critério, gente, era que eles fossem cheios do espírito de sabedoria. O que acontece hoje é que muita gente está aí fazendo coisas, mas não tem sabedoria, não tem o espírito, e isso é muito triste. Porque, na verdade, em muitos lugares, o que acontece é que as pessoas elas querem fidelizar as pessoas. Então, se você começou a frequentar aqui a nossa igreja, e a gente não quer perder você, então a gente sabe que você está com o coração disposto para servir, não, então a gente vai te colocar para fazer alguma coisa. Porque daí você vai estar fidelizado com a nossa comunidade. Está entendendo? Você vai estar fidelizado com a gente, porque eu te deleguei uma tarefa. Você agora é parte do nosso grupo de obreiros, de diáconos. Você, então, agora está aqui com a gente. Entendeu? E, gente, isso não é certo. Isso não é certo. Tá? As coisas de Deus são sérias, a obra de Deus é séria. Nós precisamos de pessoas que queiram servir, sim, mas que elas sejam cheias do Espírito de Deus e de sabedoria para desempenhar, então, o trabalho que precisa ser feito, seja lavar vaso, seja limpar um negócio, seja abrir uma porta, mas que ela seja cheia do Espírito de sabedoria. Amém? Esse é o nosso critério. Tudo que a gente quer viver como igreja está aqui no livro de Atos. É o nosso padrão e é nisso aqui que a gente caminha. Amém? Então, quando eles foram selecionados, esses 7 homens, olha só para você ver o nível dos 7, Estevão. Só para você ver o nível desses 7, Estevão. Depois você lê Atos 7, que você vai entender o que eu estou falando. Então, eles impuseram as mãos sobre eles. Tá? Quando delegou a tarefa, impuseram as mãos sobre eles. Então, seja lá qual ministério você for fazer, qual seja o serviço que você for desempenhar na igreja de Jesus Cristo, você precisa ser enviado, você precisa ser abençoado, você precisa receber da parte da sua liderança essa imposição de mãos que vai te levar, então, a desempenhar esse serviço. Amém, meu povo? Ok. Vamos lá, Atos, estamos no 6, vamos para o 8. Verso 14, que diz assim: Ora,
Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que eles pudessem receber o Espírito Santo, porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as suas mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, gente, eu quero continuar lendo, que essa palavra aqui é muito forte. E Simão, vendo, porque esse Simão tinha convertido. Depois você pode ler o capítulo todo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dá-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos possa receber o Espírito Santo. Mas Pedro disse: o teu dinheiro pereça contigo, porque pensaste que o dom de Deus se compra com dinheiro? Tu não tens parte nesse ministério, porque o teu coração não é reto aos olhos de Deus. Então, gente, esse Simão aqui, ele tinha se convertido ao Senhor e ele era envolvido com coisas erradas, obscuras, coisas. E daí o que acontece? Quando, os discípulos chegaram lá, Pedro e João, e aí esse Simão ficou doido quando viu que Pedro e João impunham as mãos das pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo. E esse Simão falou: não, me dá esse... Como é que eu compro isso aí? Como é que eu compro esse negócio aí? Gente, a autoridade espiritual é algo que é delegado por Deus. A autoridade espiritual não tem a ver com título, a autoridade espiritual não tem a ver com o tempo que você é cristão, a autoridade espiritual, gente, não tem a ver com o serviço que você faz na igreja. A autoridade espiritual é algo que você recebe da parte de Deus. Não há nada que você possa fazer concernente a essa vida natural que vai comprar autoridade espiritual, não é? E Simão, com o coração corrompido, a gente espera, a gente não sabe o fim da história, mas ele fala, orai vós então por mim, para que nenhuma dessas coisas que você disse venha sobre mim. Então a gente espera que ele tenha se arrependido depois dessa exortação de Pedro, mas com o coração corrompido que ele tinha, ele achava que ele podia comprar aquele poder, que ele podia comprar aquela autoridade espiritual. E Pedro repreende ele duramente: olha, você está com o coração completamente errado, você não tem parte nisso. E então, pela imposição de mãos, as pessoas são curadas, pela imposição de mãos, as pessoas são ordenadas ao ministério, pela imposição de mãos, as pessoas recebem o Espírito Santo. Não que seja só pela imposição de mãos, mas também pela imposição das mãos. Amém, gente? E a imposição das mãos também confere bênçãos. Confere bênçãos. Isso vem desde lá dos primórdios dos nossos irmãos. Atos 9. Só virar aí um pouquinho. Aqui está falando sobre a conversão de Saulo, quando ele tem um encontro com Jesus ali no caminho de Damasco. E daí Deus fala com Ananias: olha, vai lá na casa e tal, impõe as mãos sobre Saulo, para que ele siga comigo então. Vocês sabem essa história, bem conhecida, linda, maravilhosa. E aí o que acontece com o nosso precioso irmão Ananias? Lá na eternidade vamos se encontrar com ele, não é? Vocês têm vontade de encontrar com alguém na eternidade, gente? Vocês pensam nisso? Eu penso, poxa, Deus, acho que vou passar uns 500 anos lá com Ananias, na casa dele, tomando um cafezinho, sabe? É minha heresia particular, tá, gente? Mas
Eu penso, gente, vai estar todo mundo lá, hein? A congregação dos justos aperfeiçoados. Eu espero que a gente esteja lá para a glória de Deus, porque nós estamos sendo transformados. Amém? Então, Ananias, em obediência ao Senhor, vai, corajoso, né? Vocês lembram que ele fala, né, com Deus, a intimidade do moço, gente. Quando Deus fala com ele, vai lá, Ananias, porque esse Saulo, ele fala, né? Mas, Senhor, esse Saulo aí que o Senhor está mandando ir lá, ele veio para cá com ordem para matar a gente. Ou seja, ele dá uma checada com o Senhor, é isso mesmo. E Deus fala com ele, vai, porque ele é escolhido por mim e eu vou mostrar para ele o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. Amém? E daí o Ananias vai, e o que acontece? Verso 17 de Atos 9. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas a tua visão e seja cheio do Espírito. Gente, é forte demais. Que isso, gente? O Saulo estava lá na cama, tadinho, estava lá cego, 3 dias sem comer, sem beber, atordoado, a vida dele nunca mais foi a mesma, meu Deus. De repente, chega o Ananias, o Ananias chega, coloca as mãos sobre ele e fala: meu irmão Saulo, o Senhor me enviou aqui para você ser curado, para você ser cheio do Espírito. Gente... não, gente. Que é isso? Atos 13. Verso 1. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, Manaém, irmão de leite de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então, eles, jejuando e orando, colocaram suas mãos sobre eles e os despediram. Amém? Colocaram suas mãos sobre eles e os despediram. Bem, esse é um princípio, né, que nós praticamos muito no nosso ministério. O Dan, ele sempre fala, a nossa equipe, a gente nunca vai nos lugares, a gente é enviado. Nós somos enviados, entende? Então, todas as vezes, antes da gente fazer uma viagem, antes da gente ir cumprir uma missão, alguém ora por nós com imposição de mãos e nos envia, tá? Mesmo o Júnior e eu, quando o Júnior vai ministrar em algum lugar, antes dele viajar, eu envio ele me envia, porque nós somos enviados. E antes da gente fazer uma missão, como, por exemplo, agora a gente foi para a Europa, o Dan orou por nós, nos enviou com imposição de mãos. Então, é importante a gente guardar e andar nesse princípio, tá? Eu não quero trazer aqui nenhum excesso, tá, gente? Não é para você ir ali na padaria e falar: o Juarez, ora para mim, me envia, porque eu estou indo ali na padaria, então me ajuda, ora para mim aqui agora. Tá, gente? Por favor, cuidado com os excessos. Aqui nós estamos falando de uma missão que foi ordenada por Deus. O que Deus falou? Eles estavam lá adorando, jejuando e orando. Então, disse o Espírito Santo: separa para mim, né, Paulo e Barnabé, porque eles vão ser enviados. Então, quando você tiver uma missão, quando Deus te delegar uma tarefa, que você tiver algo que Deus te ordenou fazer, então não faça isso sem receber da sua liderança, imposição de mãos, para que você seja enviado. Porque é um perigo, tá? Você fazer as coisas sozinho. Você não vai ver isso na Bíblia.
Você não vai ver isso no nosso padrão, você não vai ter nenhuma referência de alguém que foi bem-sucedido, que foi cumprir uma missão sem ser enviado. Tá? Então, isso é um princípio. Isso é um princípio. Vocês veem que mesmo que Deus tinha falado, foi necessário que eles impusessem as mãos sobre eles, então enviasse eles para cumprir essa missão. Então, isso é muito sério, é muito sério. A gente não pode esquecer isso. Atos 28. Agora, quando nós estávamos lá em Paris, uma moça lá de Betim, que está morando na Irlanda, foi ter com a gente lá. E ela foi para a Irlanda para estudar e tal, para fazer as coisas, para estudar inglês, estudar outras coisas. E ela se organizou, se mobilizou para estar com a gente um dia. Um dia, ela só tinha um dia. E a gente também, só tinha um dia para estar com ela. E ela passou o dia conosco. E antes da gente se despedir dela, nós oramos por ela e falou, nós vamos te enviar de volta para a Irlanda. Nós vamos te enviar de volta para lá. Você veio para cá, mas você agora não vai voltar lá da mesma maneira como você foi da primeira vez. Você vai ser enviada, sabe? Então, gente, isso muda tudo, tá? Isso muda tudo. Acreditem em mim, creiam na palavra de Deus, creiam nos seus profetas e vocês prosperarão. Atos 28. Deixa eu abrir aqui, que é melhor. A partir do verso 8. E aconteceu... Espera aí, gente, isso aqui está meio confuso. Tá, eu vou lendo aqui. E aconteceu do pai de Públio estar doente de febre. Ah, eu sei por que eu coloquei isso. E aconteceu do pai de Públio estar doente de febre, e com fluxo sangrento. E então Paulo, ao vê-lo, depois de orar, pôs as suas mãos sobre ele e o curou. E então, sendo feito isso, também outros enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais também nos honraram com muitas atenções, e quando estávamos para partir, nos proveram das coisas que eram necessárias. O que é interessante? Vocês sabem também que quando Jesus foi na casa de Pedro, né? Lá quando Jesus começou a andar com Pedro, Tiago, vocês lembram que teve uma passagem, logo ali no início, que Jesus foi na casa de Pedro, e a sogra de Pedro estava com febre, não é? E Jesus ora por ela e ela é curada. Aqui aconteceu também a mesma coisa. O pai do Públio estava com febre, com fluxo sangrento. Eu não sei como fala aí a versão de vocês. Olha para você ver, disenteria. Aqui é fluxo sangrento, ou seja, pela minha versão aqui era uma coisa mais séria, né? Vamos dizer assim. Essa é a King James, tá, gente? A King James, se vocês não sabem, é a Bíblia, é a primeira versão da Bíblia que foi traduzida do original para o inglês, tá? E então eu tenho ela aqui, é claro, na versão em português, tá, gente? Eu não estou fazendo tradução simultânea. Um dia eu chego lá. Mas a King James, ela tem uma versão mais rústica, tá? Por isso que às vezes eu me embaraço aqui, porque a gente perde esse tipo de vocabulário, né? E então, o que eu quero falar com vocês com isso, gente? Eu tenho centenas de experiência comigo mesma, de quando eu sinto algum mal, dor de cabeça, sei lá, ou qualquer outro mal, que pareça um malzinho, assim, nada demais. Mas eu não aceito isso. Eu não me submeto a isso, eu não dou crédito a nenhuma enfermidade, gente. Porque Jesus, ele tomou sobre ele todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele tomou sobre ele. Então, daí a necessidade tão grande de a gente conhecer Jesus, gente. Conhecer Jesus, conhecer o poder dele, andar pela fé. Tá?
Nós estamos sujeitos a todo tipo de enfermidade? Sim, estamos sujeitos a qualquer tipo de mal, gente. A gente está vivo nesse mundo. A gente está sujeito a qualquer coisa horrível pode acontecer conosco. Mas, pela fé, nós não precisamos dar crédito a nenhuma enfermidade. Seja uma disenteria, seja uma coisa mais séria, seja uma febre, seja uma dor de cabeça. Você não tem que dar crédito para isso. Sabe? E às vezes a gente está tão carnal que a gente lidar com essas coisas de uma maneira carnal. A gente toma um remédio, né? E você sabe que teve um rei de Israel, que foi um cara que até um momento da vida dele, ele andou muito bem com Deus. Fez aquilo que agradava ao Senhor, destruiu a idolatria. Mas no final da vida dele, a palavra fala que ele ficou enfermo. E ele morreu, porque ele confiou no medicamento e não recorreu ao Senhor. Então, gente, eu vou falar com vocês. Eu nunca tomo medicamento antes de ter orado. E mesmo quando eu ainda tomo, eu não confio no medicamento, eu confio no Senhor. Se eu tiver com uma dor de cabeça persistente, e eu já orei, e aquela dor de cabeça não foi embora, eu espero um pouco. Primeiro eu oro. Então, eu espero um pouco. Se a dor de cabeça não passar, eu vou tomar um remédio? Eu vou tomar. Mas eu vou orar pelo remédio. Eu vou falar, Senhor, eu te apresento esse medicamento em nome de Jesus. Me cura. Eu não confio, gente. Eu não tomo um remédio. Doris, mas a medicina, você não acha que Deus deu ao homem inteligência? Conversa mole. É claro, gente, que Deus deu ao homem inteligência, a medicina evolui. A gente sabe disso. Mas o seu coração não pode estar posto nisso. Tá? Você não pode substituir Deus por essas coisas. Existe o recurso, existe tecnologia, existe evolução científica? Óbvio, existe. Eu não sou idiota de falar com vocês que eu não dou crédito. Eu confio, eu sei que existe. É Deus que trouxe tudo isso para nós, para o nosso tempo. E isso não vai parar de evoluir. Mas eu não substituo Deus, gente. Então, mesmo quando eu tomo um remédio, eu confio em Deus. Sabe? Agora, eu não vou tomar remédio sem orar. Não vou, eu sempre oro. Várias vezes que eu já tive dor de cabeça, e várias vezes, gente, dor de cabeça vai embora em nome de Jesus. E instantaneamente eu já fui curada várias vezes. Sabe? Então, eu não dou crédito para a enfermidade, gente. Eu sou fraca, eu tenho esse corpo velho aqui, e eu estou sujeita a qualquer tipo de enfermidade. Mas eu nunca vou dar crédito para a enfermidade. Tá? Mas que seja feita a vontade do Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas e eu confio nele. Amém? Eu confio nele. Então, nós precisamos aprender a andar por fé. Se alguém estiver enfermo do seu lado, você tem um remedinho de dor de cabeça? Eu tenho, mas eu posso orar por você antes? Vocês vão ver o quanta experiência vocês vão ter com Deus. Quanta experiência. Teve um dia desse que a gente estava saindo no final de uma vigília e uma moça virou para mim e falou, Doris, você não tem aí um remedinho aí na sua bolsa? Estou com uma dor de cabeça horrível. Eu falei assim, olha, eu não tenho, mas eu posso orar por você. Aí ela assustou, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, gente. As pessoas, eu digo crente. Não estou falando de alguém que está aí fora de Deus, não. Eu estou falando aqui, tá? As pessoas não estão acostumadas com isso. Gente, a palavra de Deus é poder. Tudo que Jesus viveu, tudo que os apóstolos viveram, a gente pode viver. É real, é para nós. É para nós, gente. É para nós precisamos andar no poder do Espírito. Nós precisamos confiar no ministério dos anjos. Saber que os anjos do Senhor são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Gente, por que no Novo Testamento, aqui no livro de Atos, anjo aparecia, anjo falava, anjo vinha, manifestava? E por que hoje a gente não vive essas coisas? Sabe?
Ou quando vive, tipo assim, fica parecendo que é uma coisa extraordinária, porque é tão raro. Não deveria ser raro. Deveria ser normal um anjo aparecer aqui para nós e falar: Juarez, vai lá na casa do fulano e faz isso assim, assim. Mas a gente não anda no poder do Espírito de Deus. A gente vive uma vida carnal e de vez em quando a gente fica super satisfeito com um arrepiozinho e para nós já está bom, já ganhamos a semana. É isso que acontece com a gente. Então, quando a gente tem uma dor de cabeça, tem uma dor aqui, tem uma dor ali, a gente toma logo um remédio. Porque, na verdade, a gente não conhece a Jesus. Então, a gente não tem fé para impor as mãos na gente mesmo e falar: vai embora, enfermidade, em nome de Jesus. Aqui não é o seu lugar, o meu corpo não é sua habitação. Sai daqui. Entende? Então, a gente não ora nem para a gente, quanto mais vai orar para o nosso vizinho. Então, aquele que crer no seu coração e não duvidar, crer no seu coração e não duvidar. E é isso que vai acontecer. Uma vez a gente estava numa conferência, o Júnior estava com dor de cabeça. Daí, esse dia foi tão forte, gente, que o Júnior virou para mim e falou: Doris, vê se lá eles têm alguma enfermaria, alguma coisa, que alguém, algum obreiro, algum diácono que tem um remédio. Eu estou com muita dor de cabeça. Aí eu falei: tá bom. Saí. Quando eu saí, eu falei: o quê? Eu vou voltar agora e vou orar pelo Júnior. Quando eu voltei, eu falei assim: Júnior, eu vou orar por você. Ele falou: não precisa não, o André aqui já orou. Minha dor de cabeça foi embora. Foi mais rápido que eu, gente. Foi mais rápido que eu. Ai, que raiva. Ai, gente, em nome de Jesus, vamos andar nisso, gente? Vamos andar nisso em nome de Jesus? Nós vamos ganhar pessoas para Jesus fazendo isso. Pessoas vão ser impactadas na sua escola, Ninha. Na sua escola. Se algum amiguinho seu falar: nossa, eu estou com uma dor de cabeça hoje, você fala com ele: amigo, eu vou orar por você em nome de Jesus. No nosso local de trabalho, dentro do ônibus, na fila do banco. Gente, vamos andar no poder do Espírito de Deus. A palavra de Deus é poder. Nós somos pessoas espirituais. Nós precisamos andar nisso. Amém? Fala com a pessoa: eu vou impor as minhas mãos sobre você, porque Jesus, antes de curar alguém, ele sempre impunha as mãos. Então, com licença, eu vou colocar minha mão em você, eu vou orar por você e você vai ser curado. Você crê que Jesus pode te curar? A pessoa vai falar: creio. Está feito. Onde dois concordam, Deus faz. Está ligado na terra, está ligado no céu. Deus vai fazer, essa pessoa vai ser impactada pelo poder de Jesus e, por causa disso, ela pode ter a vida dela, o destino dela e da família dela mudado para sempre. Para sempre. Amém? Então, vamos lá, vamos prosseguir, que eu tenho mais um tempinho aqui. Timóteo. Primeira. A fé, gente, não é uma emoção. A fé não é uma emoção, a fé é uma certeza. É uma certeza. Vamos lá. Vamos ler a partir do verso 12, para a gente pegar um pouquinho aí desse contexto, do que Paulo está ensinando aqui para Timóteo. Verso 12. Ninguém despreze sua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, na piedade, em espírito, em fé, em pureza. Até que eu vá, dedique-se à leitura e à exortação e à doutrina. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Ok? Então, Paulo, ele está aqui falando isso com Timóteo. Ele fala: medita nessas coisas, entrega-te a ti mesmo inteiramente a elas, para que o teu aproveitamento apareça a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem.
Então, Paulo está aí ensinando o seu filho Timóteo. Timóteo, você age desse jeito, seja fiel, seja um exemplo. Não despreza o dom de Deus que foi dado a você pela imposição das mãos, pela palavra profética e pela imposição das mãos dos presbíteros. Tá? Então, nós caminhamos nesse princípio. Vocês sabem que quando a gente ordena alguém ao ministério, vocês sabem aqui que Timóteo não tinha um título. A gente não vê que Timóteo era um bispo, que Timóteo era um pastor, ou que ele era um mestre. A gente sabe que ele era um discípulo, um homem fiel, que tinha um testemunho maravilhoso e que estava cumprindo o seu trabalho, evangelizando. E Paulo chama ele de evangelista, né? Cumpre o seu ministério de evangelista. Mas ele era muito mais do que isso, porque ele cumpria as missões que Paulo dava para ele. Ele ia, vinha, fazia. Então, gente, nós caminhamos nesse princípio da ordenação ao ministério. Então, sempre que a gente ordena alguém ao ministério, não significa que essa pessoa tem um título. Às vezes, o ministério dessa pessoa é completamente já definido. A gente sabe que ele é um mestre, a gente sabe que ele é um profeta, a gente sabe que ele é um pastor, mas, às vezes, não é. Então, os presbíteros, eles reconheceram quem era Timóteo. Eles reconheceram o dom de Deus sobre ele. Eles reconheceram o chamado de Deus sobre ele. Eles impuseram as mãos sobre Timóteo e ordenaram ele para ele cumprir o ministério dele diante de Deus. Amém? Então, isso é uma das coisas que a gente caminha. Vocês que estão mais perto de nós já viram, sabem como isso funciona. Vamos lá. Continuando aqui, no 1 Timóteo 5. Paulo está aí, né, enfim, continua falando com Timóteo, e ele fala a partir do verso 22 de capítulo 5. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que observe essas coisas, sem preferir um antes do outro, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas repentinamente ou precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Gente, essa menção de não impor as mãos precipitadamente é única. É única. Não, você não vai achar uma outra referência que fala sobre isso. Mas é tão forte, gente, existem vários princípios na Bíblia que você não vai ver eles repetidos. Entende? Por exemplo, a questão do novo nascimento. Só João fala. Entende? Nos 4 evangelhos, só João menciona. Mas não significa que porque foi mencionado só uma vez, que tem menos importância. É muito importante. O apóstolo Paulo fala com Timóteo: a ninguém você impõe as mãos precipitadamente. Ou seja, não ore por pessoas que não têm fé para ser curadas. Não delegue autoridade sobre alguém que não é cheio do Espírito e de sabedoria. Não envia ninguém se Deus não te der uma palavra para isso. E Paulo estava falando, não imponha a mão precipitadamente, Timóteo. Cuidado, não seja participante do pecado dos outros. Conserva-te a ti mesmo puro. Então, está tudo no pacote, gente. Então, essa questão da imposição das mãos, ela é bem séria, vocês sabem disso. A gente tem que ter cuidado com as pessoas que oram por nós. E a gente tem que ter cuidado para a gente também não orar por ninguém precipitadamente, para a gente não ser tolo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito. Nós precisamos andar por princípio, antes de impor as mãos sobre alguém. E antes de receber imposição de mãos. É uma outra coisa muito frequente que está acontecendo nos nossos dias. A gente que viaja, gente, que a gente vai em tudo quanto é igreja, eu vou falar com vocês. O que a gente vê de tolice, de meninice, de coisa inútil acontecendo durante os cultos, não é brincadeira. Não é brincadeira. Recentemente nós fomos numa igreja ministrar
E estava maravilhoso, enfim, foi muito... O culto estava tudo bem. Até que esse pastor veio, e daí ele começou, pessoal, vamos aproveitar essa unção que está aqui, e vamos lá impor as mãos uns nos outros e tudo. E aí você começa a ver umas coisas que não fazem nenhum sentido, gente. Nenhum sentido. Um orando pelo outro, uma abraçação, uma pegação, umas coisas que não têm valor espiritual. Não tem valor espiritual. Fica tudo no nível da emoção, uma bagunçada, que ninguém ali está recebendo nada de Deus, é tudo no nível da alma. Imposição de mãos é coisa séria. Imposição de mãos é coisa séria. Você pode contaminar os outros e ser contaminado também. É coisa séria. Daí, o que aconteceu? O irmão veio, isso já aconteceu comigo também, gente. Uma vez a gente estava numa igreja também, e o culto tinha sido maravilhoso, não tinha nada mais para acontecer ali. Mas aquela pessoa que estava liderando o culto achou que queria estender a reunião. A adoração tinha sido maravilhosa, a palavra, a gente já tinha orado pelas pessoas, o culto já tinha terminado. Mas para ele não tinha terminado. Então ele pegou o microfone e ele começou, pessoal, vem todo mundo aqui para frente. E vamos orar uns pelos outros. E aí o que acontece? O Júnior foi saindo, todo mundo da equipe foi saindo, e eu fui ficando, gente. Eu fiquei. Que eu sou meio sistemática com essas coisas. Aí eu fiquei, de repente, estava ali naquela frente, todo mundo pondo a mão no outro, uma coisada. Enfim, eu estava lá com o meu olhão aberto, vem um menino para o meu lado. Vem cá, Juarez. Vem pôr a mão na minha cabeça. Eu segurei ele aqui no ato. Eu falei, não vai orar por mim, não. Aí ele começou a tremer, aí ele falou, então ora você por mim. Eu falei, não. Aí eu saí, naquela hora eu saí. Saí, esperei o culto terminar, fiquei lá na porta esperando o menino. Quando o bichinho saiu, eu chamei ele num canto, falei, como é que é seu nome? Aí ele, fulano. Eu falei, você sabe por que eu não deixei você orar por mim? Ele, não, porque você estava na carne. Porque você não tem autoridade espiritual. Você não tinha nada para me dar. E eu também não orei por você, porque naquela altura eu também já estava na carne. Eu também não tinha nada para te dar. Eu não estava acreditando em nada que estava acontecendo ali. E eu fui, dei uma aula para aquele menino sobre imposição de mãos. Eu sei que aquele menino nunca mais foi o mesmo. Eu dediquei tempo de ensinar ele. Eu peguei ele no canto da igreja e eu fiquei com ele até ter certeza de que ele tinha entendido por que eu não deixei ele impor as mãos sobre mim. Então, gente, imposição de mãos é coisa séria. Mas quando você perceber pelo Espírito que existe um homem ou uma mulher de Deus diante de você, não seja resistente. Quando você reconhecer que alguém tem algo de Deus para te dar, tem algo de Deus para te transferir, e essa pessoa vier impor as mãos sobre você, abra o seu coração, tenha fé e receba de Deus. Receba de Deus. Esses dias eu estava dando uma conferência, daí ele estava ministrando, chamando o povo faminto, com fome e sede de Deus. E as pessoas começaram voluntariamente a vir à frente para receber imposição de mãos. E o Dan foi orando, e eu vi uma senhorinha que veio lá de trás, e ela veio assim, tal, e ela chegou perto do Dan. O Dan fez assim com as mãos e voltou. Falou, irmã, não basta você vir na frente, você tem que ter fé. Eu não vou orar por você. O Dan falou com ela. E ele não orou por ela. Por quê, gente? A pessoa que é experimentado por Deus, como um irmão precioso nosso, chamado Danduque, ele discerne as coisas, ele tem discernimento. Ele tem discernimento.
E o Dan, ele sempre fala, a pessoa, gente, quando ela vai impor as mãos, ela sabe quando a pessoa está recebendo e quando a pessoa não está recebendo. Então, não basta só a pessoa impor as mãos sobre você. Você precisa ter fé para receber. Essa fé, gente, não é na sua mente. Essa fé é no seu espírito, é no seu coração. Você recebe pela fé no seu espírito, não é na sua mente. Não é na sua mente. Então, o Dan sempre fala, milhões de pessoas podem orar por você. E nada, a sua vida nunca mudar. Mas você pode receber uma imposição de alguém, imposição de mãos de alguém, e isso mudar a sua vida para sempre. Então, existem coisas que nós recebemos pela imposição das mãos. Não simplesmente, peraí, deixa eu vir aqui orar por você. Não, gente. Sabe, a imposição das mãos é um princípio maravilhoso da doutrina de Cristo e a gente precisa aprender de Deus e caminhar nesse princípio. De que ela confere bênçãos, de que ela é poderosa para curar, para liberar o dom do Espírito Santo, para delegar autoridade, para enviar as pessoas para servir no ministério. Amém? Então, é isso aí. Está finalizada a nossa aula de imposição de mãos. Alguém tem alguma dúvida? Eu sei, gente, que esse assunto de imposição de mãos é assunto para... Cada um aqui podia falar, uma vez aconteceu isso comigo, uma vez assim, alguém orou por mim, mas lá. Enfim, a gente tem várias experiências. Várias coisas acontecem no tocante à imposição de mãos conosco ao longo da nossa vida cristã. Mas a gente tem que andar na verdade, a gente tem que amar a verdade, sabe? E é a base do nosso texto. Hebreus 5, ali a partir do 11 e seguindo. Aqueles que são experimentados na palavra da justiça sabem discernir tanto o bem quanto o mal. Então, muitas vezes, a gente é confundido, a gente é enganado, e às vezes a gente deixa de receber as coisas de Deus, porque nós não somos experimentados para discernir o bem e o mal. Sabe que existem muitas vezes que a gente sabe até discernir o bem, mas a gente sabe até discernir o mal, mas que coisa horrível você não saber discernir o bem. Porque o bem é a oportunidade de Deus para a sua vida. E se você não souber discernir o bem, você vai perder alguma coisa. Você vai perder alguma coisa. Então, quanto mais experimentados nós formos na palavra, mais a gente vai saber discernir o bem e o mal. Mais a gente vai estar parte daquilo que o Espírito de Deus estiver movendo. Amém, gente? A gente vai saber identificar as coisas, diagnosticar, distinguir, julgar. Falar, opa, isso aí é de Deus, eu estou dentro, eu quero. E quando não for de Deus, você também vai discernir. Sem se colocar numa posição de superioridade, entendeu? Quando eu não deixei aquele rapazinho orar por mim, eu não me senti superior a ele em nada. Em nada. Simplesmente eu discerni que aquilo não era de Deus. Entende, gente? Então, o discernimento, ele te abre, né, a porta de esclarecimento, mas não significa que você é superior a ninguém. Agora, é algo que a gente não pode abrir mão. A gente precisa crescer em discernimento para a gente ser movido pelo Espírito, saber a hora de orar pelas pessoas, a gente se mover por princípio, pela fé, acima de tudo. Amém?